Oi, turminha! Como vocês estão? Vamos começar nossa aula. Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre os instrumentos de medidas não padronizadas. Para jogar futebol na rua, é comum que improvisações sejam feitas. Usar garrafas ou chinelos para marcar as traves e medir a distância entre elas com os pés são exemplos desse tipo de improviso. Isso, às vezes, é motivo de confusão, porque faz com que cada gol tenha um tamanho diferente, dando vantagem para um dos times. Pronto, o comprimento do nosso gol é de 5 pés. Júlio duvidou e foi conferir. Quando ele mediu, percebeu que o gol tinha menos do que 5 pés. 1, 2, 3, 4, 5. Ao verificar o comprimento do gol utilizando os pés, Luiz e Júlio fizeram uma medida. Os pés foram a unidade de medida utilizada. O problema em dizer que o comprimento do gol era igual a 5 pés é que depende do pé de quem media. Para resolver o problema, os meninos decidiram que somente o Luiz iria medir. Assim, a unidade de medida seria sempre o pé de Luiz. Então, turminha, entendemos que medidas não padronizadas são aquelas coisas que não têm uma medida fixa. Por exemplo, a polegada, pé, palmo e o passo. O problema de usar as partes do corpo como unidade de medida é que os resultados podem ser diferentes de acordo com a pessoa que media. Vejamos aqui. Cada pé tem um tamanho diferente. Na época, foi necessário criar uma medida que fosse a mesma para todos. Uma solução encontrada foi usar as medidas de um único homem, o rei. Era usada a seguinte medida: da ponta do dedo ao seu nariz era chamado de uma jarda. Tinha também a medida de seu pé e de sua polegada, que também era usada como medida não padronizadas. Mas tinha alguns problemas. Como o rei não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, toda vez em que era necessário medir algo, havia uma grande confusão. Tempos depois, surgiu então uma medida padronizada de comprimentos, de massa e de capacidade, onde utilizamos instrumentos como referência. Temos aqui o metro, usado nas medidas de comprimento, a balança para as medidas de massa e uma jarra toda demarcada para as medidas de capacidade. Então, turminha, espero que vocês tenham compreendido sobre a nossa aula de hoje. Até a próxima!